Não dá para interpretar o simbólico. Cada indivíduo é um indivíduo e ele vai receber aquela simbologia conforme as experiências que ele significou desde a barriga da mãe. Eu vou trazer um pouquinho de uma coisa que a Clarissa Estés Píncola fala dessa história, porque afinal de contas foi a Clarissa que publicou essa história. Depois eu vou trazer o meu ponto de vista de quem pesquisou muito sobre os contos, estudou com os contadores de histórias tradicionais, os contadores tradicionais mesmo, sobre a experiência que eu tenho com o conto e também sobre a visão da neurociência. Essa história está no livro Mulheres que Correm com os Lobos, mas esse conto é um conto de tradição oral que foi publicado pela Clarissa. É um livro que eu indico porque todas as histórias que ela publicou ali são contos de tradição oral. Ela traz muita coisa da psicologia e isso faz a gente ir muito para o cabeção. Então, a gente olha a leitura que ela faz da história como sendo algo que nós vivenciamos ao ouvir aquela história, porque há a interpretação do simbólico. E simbólico, por mais que a psicologia tente, não dá para interpretar o simbólico. Sim, nós temos a simbologia que permeia o inconsciente coletivo, com certeza, mas cada indivíduo é um indivíduo e ele vai receber aquela simbologia conforme as experiências que ele significou desde a barriga da mãe, que nem nós temos consciência. O simbólico é, para cada um, vai ter um significado, porque cada um significou emocionalmente, sensorialmente, as experiências ao seu modo. Então, os processos de significações emocionais e sensoriais, eles são singulares. Então, o simbólico vai mexer exatamente com essas memórias, que são singulares. Então, não dá para a gente olhar para um conto e tentar fazer essa leitura analítica e interpretativa do simbólico. Até porque esses contos é muito mais antigo do que todo esse conhecimento que nós temos sobre a psicologia e o estudo humano. Esse conto da Vasalisa, por exemplo, ele tem mais de 400 anos. Então, cara, nessa época, você acha mesmo que as pessoas criavam essas histórias pensando nessas coisas? Não faz nem sentido. Até porque eles são culturais, eles modificam conforme a cultura e o local, então eles sofreram muitas, mas muitas modificações e influências conforme eles foram caminhando pelo mundo. Então, não faz nem sentido a gente pensar nessas histórias que têm centenas de anos com esse olhar da psicologia, porque não faz parte nem do contexto, né, gente? Então, vamos à história? Vamos à história. Ela começa com uma mãe, uma jovem mãe, e ela estava deitada em sua cama, sua respiração estava bem ofegante, mas bem ofegante, difícil. Suas olheiras, seus olhos estavam fundos, as olheiras bem marcadas. E aos pés da cama estava o marido e a sua pequena filha, Vasalisa, sentado. E os dois oravam muito para que a mãe pudesse fazer a passagem com segurança, fazer a passagem para outro mundo com segurança. A mãe, com muita dificuldade, deitada naquela cama, chamou Vasalisa. A menina se levantou e ela vestia um avental branco e calçava botas vermelhas. Ela se aproximou da mãe, ajoelhou ao lado da cama. E a mãe, com muita dificuldade, enfiou a mão debaixo do cobertor e retirou dali uma pequena boneca, uma bonequinha. E essa bonequinha também usava um avental branco e calçava as botas vermelhas. E a mãe disse: esta boneca é para você, meu amor. Se um dia você se perder ou precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Ela vai te dizer. E guarde essa boneca sempre com você. Dê a ela o que comer, alimente a boneca quando ela estiver com fome. Esta boneca é a minha bênção para você. E assim que ela terminou as suas indicações, a sua fala, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do corpo de Vasalisa e a menina recolheu a alma da mãe. E a mãe morreu.
Como acontece em todas as histórias, em todos os contos, quando a mãe morre, o pai, logo depois, se casa com uma mulher. E também em todas as histórias, essa mulher sempre tem filhas. E ele então se casou com uma viúva que tinha duas filhas. E aquelas três, mesmo que elas sorrissem ou fossem gentis, havia algo de corrosivo por trás daquele sorriso que o pai de Vasalisa não conseguia perceber. E quando estavam as três sozinhas com Vasalisa, elas atormentavam a menina, forçavam a menina a lhe servirem, mandavam a Vasalisa ir no campo cortar lenha para ferir a pele delicada. Elas tinham pavor de Vasalisa, elas detestavam Vasalisa, porque Vasalisa fazia tudo com muita alegria, com muita doçura, a doçura que parecia não ser desse mundo. Ela também era uma menina muito bonita, tinha seios fartos, enquanto que as outras três definhavam a cada dia. Ela era solícita, ela nunca reclamava de nada, enquanto as três pareciam ratinhos na lixeira. Um dia, a viúva e as filhas, não conseguindo mais conviver com Vasalisa, combinaram de apagar o fogo da casa, apagar o fogo da lareira e mandar Vasalisa buscar o fogo com a temível Baba Yaga. Quando a Vasalisa chegou, carregando lenha nos braços, a casa estava no total breu, total. Vasalisa entrou e perguntou: o que aconteceu? Como é que nós vamos cozinhar sem fogo? O que nós vamos fazer para afastar as trevas? E a madrasta saiu gritando, dizendo: sua imbecil, é claro que você terá que buscar o fogo. Eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. As minhas filhas também não podem, porque elas têm medo. Você é a única que tem condições de sair na floresta e encontrar a Baba Yaga e conseguir da Baba Yaga a brasa para acender nosso fogo. Vasalisa deu de ombros. Tá bom, é o que eu vou fazer. E foi mesmo. Vasalisa saiu de casa com a bonequinha dentro do bolso do avental. Adentrou a floresta e a floresta foi ficando cada vez mais fechada, cada vez mais escura, cada vez mais silenciosa. Os pássaros foram silenciando e os gravetos estalavam debaixo dos pés de Vasalisa. E isso foi deixando a menina com muito, mas muito medo. Ela enfiou a mão dentro do bolso do avental, onde estava a bonequinha, e só de tocar na bonequinha, ela já se sentiu melhor, se sentiu mais segura. Enquanto Vasalisa caminhava por aquela floresta escura, chegou num momento, ela se encontrou numa bifurcação e ela não sabia mais para onde ir. Então ela enfiou a mão dentro do bolso do avental e consultou a boneca. O que eu devo fazer? Eu devo ir para a direita ou eu devo ir para a esquerda? E ela sentiu emanar da boneca o que ela devia fazer. E ela fez. Às vezes, ela pegava uns pedacinhos de pães e enfiava no bolso para alimentar a boneca. E, de repente, depois de horas passando, passou um cavalo. Um cavalo branco com um cavaleiro branco sentado em cima, montado em cima. E o dia clareou. E ela caminhou mais um pouco. E a cada vez enfiava a mão dentro do bolso, consultava a boneca. E cada vez ela pegava uns pedacinhos de pães e dava para a boneca. E depois de algumas horas, passou um cavalo vermelho. E havia sobre o cavalo um cavaleiro vestido de vermelho. E nesse exato momento, o sol apareceu. Vasalisa caminhou. Ela caminhou o dia inteiro até que ela chegou diante de um casebre. E nesse momento, ela enfiou a mão no bolso e perguntou à boneca se aquela era a casa que elas estavam procurando. E a boneca, ao seu modo, disse a Vasalisa que sim, era a casa que elas estavam procurando. E nesse momento passou um cavalo preto com um cavaleiro vestido de preto e entrou dentro do casebre. E a noite se fez um instante. E dentro do casebre, o fogo acendeu. O fogo reluziu.
O casebre era cercado por uma cerca feita de ossos e caveiras, que rodeavam todo o casebre. E o próprio casebre ficava sobre enormes pés de galinhas que andavam de um lado para outro. Às vezes, rodopiavam, pareciam dançar, sozinha. Antes que Vasalissa pudesse atravessar a cerca, ela escutou um grito vindo do alto. O que você quer, menina? Vasalisa olhou e era a Baba Yaga, que voava no céu. Ela não voava em uma carruagem, nem em um coche. Ela voava dentro de um enorme caldeirão. E ela remava o ar com aquele caldeirão com um pilão. E por onde ela passava, atrás havia uma vassoura feita de cabelos de gente morta que ia varrendo o rastro por onde ela passava. Baba Yaga era feia, gente. Mas pensa numa mulher feia. Pensa, não. O que você pensar que a mulher era feia, você triplica. O queixo da mulher era tão comprido e curvado para cima, e ela tinha um nariz tão longo que curvava para baixo, que os dois se encontravam no meio do caminho. E ela tinha um cavanhaque com uns pelinhos brancos assim, e o rosto todo cheio de verrugas pelo contato com os sapos. Suas unhas eram tão grandes, marrons, toda estriada, que ela mal conseguia fechar as mãos. Vasalisa, ao ver aquela mulher, do jeitinho que eu te descrevi, voando lá em cima, estremeceu. Estremeceu, botou a mão dentro do bolso e disse: Ô vovó, eu vim apanhar o fogo com a senhora. É que lá em casa está muito frio e o fogo apagou. Meu pessoal vai morrer. Eu preciso de fogo. Sei, muita imprudência. Além do mais, o que faz pensar que eu lhe darei a chama? E Vasalisa, ainda com a mão na boneca, respondeu: Porque eu estou pedindo, vovó. A resposta é certa, menina. Você é uma menina de sorte, mas não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você realizar algum trabalho para mim. E se você realizar essas tarefas, você receberá o fogo. Se não, nesse momento que ela disse se não, os olhos da Baba Yaga se transformaram em brasas. Vasalisa estremeceu mais ainda. E a Baba Yaga continuou: Se não, minha filha, você vai morrer. Baba Yaga entrou no casebre, dentro do caldeirão. Lá dentro, ela deitou-se na cama e começou a pedir algumas coisas para Vasalisa. Trazer comida, Vasalisa trouxe. Varrer a casa, Vasalisa varreu a casa. Varrer o quintal, e Vasalisa ia fazendo todas as tarefas que Baba Yaga solicitava. No canto do casebre havia um enorme, mas um enorme monte de grãos de milho, e Baba Yaga pediu que Vasalisa separasse o milho mofado do milho bom e ainda disse: certifique-se de que está tudo em ordem, porque mais tarde eu voltarei para verificar, e se não estiver tudo pronto, você será o meu banquete. Não resisti a fazer a risada da bruxa. Baba Yaga, nessa hora, montou no caldeirão e voou. Vasalisa pôs a mão na boneca assim que Baba Yaga saiu. O que eu vou fazer? Não vai dar para cumprir tantas tarefas assim? E a boneca lhe disse ali, ao seu modo, para que ela não se preocupasse, comesse alguma coisa e fosse dormir e confiar que tudo daria certo. Vasalisa comeu, deu alguma coisinha ali para a boneca comer, se deitou no chão e adormeceu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o serviço, só faltava preparar a refeição. Baba Yaga chegou e encontrou tudo em perfeito estado. Ficou satisfeita por um pequeno instante, mas irritada, porque ela não queria encontrar tudo tão perfeito assim. Ela queria encontrar alguma falha. Você é uma menina de sorte. E Baba Yaga, com aquelas unhas enormes, marrons e estridentes, fez um movimento e convocou os seus criados. E nesse momento apareceram 3 pares de mãos
no ar e começaram a raspar e a esmagar os milhos. Baba Yaga comeu horas a fio, se lambuzando naquele caldo do milho e deu mais ordens à vasalissa. Limpa a casa, varre quintal, lava roupa. E no outro canto do casebre apareceu um enorme monte de estrume, mas muito grande, e nele havia sementes de papoula. Então ela ordenou que Vasalisa separasse a papoula do estrume e ainda recomendou completamente separados, compreendeu? Vasalisa colocou a mão na boneca. Como é que eu vou fazer isso? E a boneca novamente lhe disse: não se preocupe, confie, eu me encarrego, sussurrou a boneca. Bom, gente, nas histórias isso acontece, né? As bonecas fazem as coisas. E assim a boneca fez tudo, absolutamente tudo, enquanto Vasalisa tentava dormir, porque Baba Yaga naquela noite roncou como nunca. O casebre estremecia a cada ronco que ela dava. E mais uma vez a boneca executou todas as tarefas. Quando a velha acordou e viu tudo pronto, ela novamente convocou seus criados e os 3 pares de mãos surgiram no ar e começaram a prensar o óleo das sementes. E Baba Yaga besuntava aquela boca murcha, cheia de verrugas, com aquele óleo, enquanto Vasalisa estava parada ao seu lado, olhando para a velha. E a velha bruxa lhe perguntou: o que você está olhando? E Vasalisa disse: vovó, posso te perguntar uma coisa? Pergunte, disse a velha, mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. E Vasalisa perguntou quem era aquele cavalo branco com o cavaleiro branco. Quem era o cavalo vermelho com o cavaleiro vermelho e o cavalo preto com o cavaleiro preto. Ah, esse primeiro, o branco com o cavalo branco, é o meu dia. O segundo, vermelho com o cavalo vermelho, é o meu sol. E o terceiro, preto com o cavalo preto, é a minha noite. Vamos, vamos, menina. Pergunte mais, mais. E Vasalisa queria saber sobre aqueles pares de mãos que apareciam e desapareciam no ar, assim como todos nós aqui queremos saber também. Mas nesse momento, a boneca começou a pular dentro do bolso do avental de Vasalisa e Vasalisa respondeu: não, vovó, como a senhora mesmo diz, saber demais envelhece a pessoa antes da hora. Você é muito ajuizada para a sua idade. Como foi que conseguiu isso, menina? E Vasalisa respondeu: é uma bênção, vovó, uma bênção que eu recebi da minha mãe. Bênção? Bênção? Nós não precisamos de bênção nessa casa. É melhor você procurar seu caminho. Isso foi empurrando Vasalisa para fora do casebre. E lá fora, já perto da cerca, a velha retirou uma caveira da cerca. E essa caveira, dentro dela, pelos olhos, brilhava um fogo. Ela enfiou essa caveira numa vara e entregou a Vasalisa, recomendando que a menina levasse aquela caveira para casa. E ela disse: esse é o seu fogo, menina. É o seu fogo. Só vai embora. E Vasalisa queria agradecer a vovó pelo fogo, mas também a boneca começou a pular dentro do bolso do avental de Vasalisa e Vasalisa percebeu que ela só devia pegar o fogo e ir embora. Ela voltou correndo para casa, seguindo todas as indicações que a boneca ia lhe dando durante o caminho. Vasalisa foi atravessando aquela floresta escura, silenciosa, de noite, segurando aquela vara, com aquela caveira em cima, com o brilho do fogo saindo por todos os buracos, buracos dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da boca. E os gravetos estalavam debaixo dos pés de Vasalisa e ela foi ficando cada vez mais com medo e olhou para aquela caveira e teve o impulso de jogar a caveira fora. Mas nesse momento a caveira disse a ela: não se preocupe, não tenha medo. E pediu para que ela se acalmasse e prosseguisse para casa. Quando Vasalisa foi se aproximando da sua casa, a madrasta e as filhas estavam lá na janela e viram uma luz vindo ao fundo, no meio da floresta escura, que balançava e vinha se aproximando. Mas elas não imaginavam que era Vasalisa, porque naquele momento elas achavam que Vasalisa já estava morta. E a luz
conforme veio se aproximando, conseguiram ver que era Vasalisa, que trazia o fogo. Foram correndo até ela, dizendo que desde que ela havia saído de casa, elas estavam sem fogo. Por mais que tentasse acender um, ele sempre se extinguia. Vasalisa entrou em casa feliz, se sentindo bem por ter sobrevivido à jornada perigosa e ter trazido o fogo com ela. Encostou a caveira num canto, acendeu o fogo de casa. E a caveira observava cada movimento da madrasta e da filha. E aquele fogo foi queimando elas por dentro. Quando elas passavam, a caveira observava cada movimento. E antes do amanhecer, a caveira havia reduzido aquele trio a cinzas. Assim termina a história de Vasalisa. Esse conto é também conhecido como Baba Yaga, porque Baba Yaga é uma figura comum no folclore dos povos do leste europeu. E ela é um espírito muito perigoso, ela é um espírito mesmo da floresta, tá? Que habita as florestas daquela região. E ainda dizem alguns relatos de que ela já foi vista nas florestas. Algumas pessoas contam que viram a Baba Yaga na floresta. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa história. Como eu falei para vocês, essa história foi publicada no livro Mulheres que Correm com os Lobos, a Clarice Estés Píncola. E a Clarissa, nesse livro, ela elenca algumas, como se fossem tarefas, que aquele que escuta a história ou toma conhecimento da história ou os ensinamentos da história fossem essas tarefas que vão descrevendo o amadurecimento da psique. E aí eu queria trazer um pouco essas tarefas que a Clarissa traz dessa história, para a gente fazer o exercício de desvencilhar mesmo desse olhar e poder olhar o simbólico pelo poder do simbólico e não pela interpretação que fazemos dele. Então, a primeira tarefa que ela coloca é a permissão da boa mãe morrer. E a gente vê muito essa visão sobre os contos de fadas, que a maioria delas perdem a mãe. Então, a psicologia olha muito para esse momento, essa passagem dos personagens, com o olhar de que a gente deve deixar a mãe boa morrer. Então, é sair desse lugar, né? Sair do lugar da proteção, do conforto, do colo, da grande mãe. Então, é um processo de amadurecimento, de crescimento, de autorresponsabilidade. Só que aí eu queria trazer esse olhar que eu já toquei um pouco antes, no começo da live, que é o seguinte, vamos olhar para isso. Esse conto tem uns 400 anos, no mínimo. E ele é lá daquela região das florestas do leste europeu. E aí eu queria que a gente refletisse sobre o seguinte, será que eles tinham mesmo essa concepção de que os contos que matam as mães eram para que a gente pudesse aprender a deixar a boa mãe morrer e amadurecer? Vocês acreditam mesmo nisso? Olha para o contexto em que essas histórias foram criadas. Vejam, as mulheres naquela época, elas se casavam muito novas e elas iam morar com a sogra, porque a família do marido recebiam as esposas no seio familiar com filhas. Então, será que elas tinham mesmo essa ideia mesmo da gente ver a morte da mãe boa? Eu não consigo conceber essa ideia. Esse olhar é recente, é novo, não é algo que permeava nos contextos de 400 anos atrás. Então, quando a gente olha os acontecimentos dessa forma, interpretando os acontecimentos da história, interpretando a história dessa forma, a cada cena a gente vai descontextualizando o conto e a gente mata o poder que a imagem e os conflitos que os personagens vivenciam nos acontecimentos e todo o poder desses conflitos que o conto possui de se conectar com as nossas imagens e com as significações que cada um de nós demos às nossas experiências. Tem a segunda tarefa, que é denunciar a natureza sombria, que é reconhecer esses aspectos sombrios que aparecem nas figuras da madrasta, das filhas, e é nesse contato que Vasalisa se atreve a entrar na floresta, que a floresta, se a gente olhando pelo ponto de vista da Clarissa, é o inconsciente. E aí, se a gente olhar mesmo para a história e o contexto que eles vivenciavam, eles moravam nas florestas.
Então, todas as histórias que eles contavam tinham florestas, mas não quer dizer que a floresta é o inconsciente. É porque era o contexto deles. Eles moravam em florestas, é igual a história do Chapeuzinho Vermelho, que tinha que atravessar a floresta para ir na casa da avó. Esse era o contexto que eles vivenciavam. Então, todas as histórias antigas têm florestas. Então, vamos olhar para a história como um fato ocorrido mesmo. Quem garante que alguém realmente não vivenciou essa história e simplesmente foi colocando elementos lúdicos, né, nessa história para poder virar um conto? Outra tarefa era navegar nas trevas, desenvolver a sensibilidade da intuição, que tem a ver ali com a boneca que a Vasalisa carrega dentro do bolso, que tem a ver com seu instinto, a intuição e toda a conexão com a sabedoria da mãe que ela traz consigo. E aí, esse tipo de análise da Clarissa tem uma contradição aqui, ok? Porque ela fala que a primeira tarefa é deixar a boa mãe morrer. Só que se a gente se recorda do começo da história, o começo da história nos diz, ele diz mesmo, né? O conto diz isso, que quando a mãe da Vasalisa terminou de dar as orientações de como ela deveria usar a boneca, a Vasalisa respirou a alma da mãe e se agarrou à alma da mãe. Então, essa mãe boa não morre. Então, há uma contradição aqui dessa análise, se a gente for olhar o conto mesmo. Aí, quarta tarefa é encarar a megera selvagem, ou seja, a Baba Yaga, o aspecto da psique que vem mostrar que o excesso de obediência pode não ser tão saudável assim. Permitir que a criança frágil, boazinha demais, vai desaparecendo. Mas é interessante, porque a Vasalisa, em momento algum, ela aparece no conto como uma menina frágil. E nem boazinha, ela é só de bem com a vida. Ela não fica claro ali que nas relações ela não se importa, ela faz o que ela tem que fazer. Ponto final. Tem que buscar o fogo? Tá bom, eu vou. Tem que cortar a lenha? Tá bom, eu vou. Ela faz o que precisa fazer, sem reclamar, sem dramatizar, sem, oh, meu Deus, que vida, oh, que vida ruim. Não, ela faz o que precisa fazer. Isso está no conto. Então, em nenhum momento aparece essa menina boazinha e que vai desaparecendo ao longo da história. Muito pelo contrário, ela volta mais feliz porque ela conseguiu passar uma série de desafios, mas não há em nenhum momento ali algo que nos deixe claro, através das palavras do conto, que havia uma menina frágil e que essa menina se transformou ao longo dos desafios que ela vivenciou. Uma outra tarefa é o servir o não racional. Ou seja, a Vasalisa cumpre as tarefas impostas por Baba Yaga, limpar, escolher, separar lá as coisas, né, alimentar, e aí olham para isso como o poder das purificações do interior e blá, 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 blá. Às vezes a tarefa é separar isso ou daquilo, ou seja, o discernimento do trabalho. O que eu preciso fazer agora, o que eu preciso fazer depois. Então, eu preciso separar o joio do trigo, eu preciso separar o milho mofado do milho bom, o estrume da semente. A outra tarefa é perguntar sobre os mistérios, aprender sobre esse ciclo da vida, que é vida, morte, vida, morte, vida, morte. Então, ela encontra aí um limite, onde ela percebe que ela pode ir até um certo ponto para não saber demais, porque saber demais envelhece antes do tempo. Então, ela tem um limite aí para perguntar sobre os mistérios da vida. A oitava tarefa diz que o lance de estar de pé nas quatro patas. Eu anotei isso aqui da Clarissa, mas o que eu entendi foi que é como se fosse assumir um poder de ver e afetar os outros, como se fosse situações da vida e esse olhar para a própria luz. Então, veja, isso é tudo uma interpretação do simbólico, do que o conto está lá dizendo, né? Então, é tudo interpretação, não é necessariamente o conto. E a nona e última tarefa é reformular a sombra, usar a própria visão aguçada, né, para reconhecer a sombra negativa da nossa própria psique e os aspectos negativos das pessoas e acontecimentos no mundo exterior e blá, 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 e como reagir a isso. Então, essa é a visão interpretativa que a Clarissa traz para nós do conto.
Só que a gente precisa lembrar uma coisa, que o próprio Jung diz, ele dizia que os mitos, os contos de fadas, eles expressam processos inconscientes. E escutá-los faz com que tais processos se tornem atuantes, fazendo a conexão entre consciente e inconsciente. Só que muitas vezes a gente não faz a conexão com o consciente, mas o conto atua lá nas memórias do inconsciente. E aí ele complementa que a utilização de histórias no processo terapêutico visa atingir camadas mais profundas da psique, através do universo simbólico contido nas narrativas de contos e lendas. É aí que está. Através do simbólico, o simbólico faz conexão com as nossas memórias experienciadas, que um dia vivenciamos e significamos. E não dá para a gente olhar para um simbólico, por exemplo, pegar a floresta do conto e se apegar à ideia de que toda vez que a gente narrar essa história, ou todo mundo que ouvir o conto, o cérebro de quem está me escutando saca, porque a floresta é a simbologia do inconsciente. Não dá para a gente fazer isso. E é exatamente nessas análises dos contos que eu acho que a gente perde a beleza do conto para cada um de nós. As imagens desse conto e o que ele irá dizer para cada um que escuta é tão singular, mas é tão singular que vai depender de tantas coisas que não dá para definir que o conto se trata dessas tarefas ou dessas simbologias. Quanto mais nos apegamos a essas análises e essas interpretações, mais perdemos o poder de cura do conto, mais perdemos a sua pureza e o seu real poder de cura emocional. Porque narramos a história, quando estamos apegados a isso, narramos o conto com essas imagens internas em nós, de que a floresta é o subconsciente, de que a boneca é a intuição. Então não dá. E aí a gente perde o que eu chamo de acoplamento neural, porque ao invés da gente nos mantermos e nos sustentarmos na imagem do conto, que é uma menina que caminha numa floresta escura, foda-se se é inconsciente. Isso não faz sentido. Eu me sustento sobre essa imagem, como se fosse uma história real mesmo. Eu não fico olhando para isso como se fosse simbólico. Eu olho para isso como se fosse real. Então eu visualizo uma menina caminhando numa floresta escura. Por quê? Porque ao fazer isso, eu, narradora, o meu escutador também vai visualizar essas imagens e vai sentir, a partir do mapa mental dele, as coisas que ele acha que Vasalisa sentiu. É óbvio que essa história da bonequinha fala de uma conexão, essa história em si, né? Fala de uma conexão com a intuição, com a sabedoria da mãe que mora em nós, mora dentro de nós. Aprendi isso no curso de constelação, né? Aprendi isso com Bert Hellinger, que a mãe não morre, a mãe nunca morre, ela está sempre dentro de nós. Então, essa conexão com a intuição, com a sabedoria da nossa mãe, do nosso feminino. Mas o conto não é e não pode ser visto apenas por essa camada. Não dá para trabalhar com essa história tendo a ideia de que essa boneca é a intuição, a conexão com a mãe. Quem escuta pode fazer milhões de interpretações, podem se conectar a essa imagem da menina colocando a mão na boneca dentro do bolso e conversando com a boneca dada pela mãe, ou até mesmo nenhuma, gente. Nenhuma. Tem gente que escuta isso e não conecta nada ali. Vai conectar com outra coisa. Porque o processo não é mental, o processo não é consciente. Então, a maneira como as imagens do conto trabalham no nosso subconsciente, a gente não alcança. E o próprio Jung abriu mão dessa ideia de tentar interpretar o simbólico. Ele abriu mão disso. O que os símbolos acessam no inconsciente é um processo individual. É claro que temos o inconsciente coletivo, que podemos ter ideia de que cada ato da Vasalisa pode significar isso ou aquilo, só que isso muda conforme cultura. Então, esse conto narrado lá na Rússia, ele tem um outro peso que aqui para nós, um outro peso. Não, jamais vai ser visto da mesma forma. Então, nós podemos olhar para o fogo, por exemplo, que ela vai buscar como a chama eterna do puro amor, que ela precisa manter
acesa. É essa chama eterna do puro amor que não pode se apagar dentro de nós. Precisamos nos mantermos conectados com ela. Mas vamos e convenhamos, como é que nós podemos saber o que o escutador vivenciou lá na barriga da mãe? Como é que nós podemos saber o que nós vivenciamos? E as significações que nós demos, as sensações, os pensamentos, as sensações do útero ali, que eram as nossas paredes, a sensação de quando a gente recebia, por exemplo, menos sangue da mãe, mais sangue da mãe. Como é que a gente sabe como nós significamos essas sensações? Não dá para saber. Como é que a gente sabe como que nós significamos as experiências até os 7 anos de idade? Como é que nós significamos cada experiência sensorial, cada experiência dos 6 sentidos que nós temos? A visão, o olfato, o paladar, a audição, o tato e as sensações. Então, nós devemos realmente abandonar essa ideia que é um controle, na verdade. A gente quer ter controle sobre o conto, sobre o que o conto quer dizer. Só que eu vi falando, né? O conto não quer dizer nada, ele só diz. Então, o que ele diz? Ele diz exatamente o que ele diz. Tinha uma mãe, estava morrendo, a menina e o marido estavam rezando para que ela fizesse a passagem, a mãe chama, entrega a bonequinha para a menina, fala que é para a menina alimentar aquela boneca sempre, não deixar a boneca morrer de fome. Aí o pai se casa, e tudo aquilo que vocês ouviram da história agora. É isso que o conto diz. Ele não diz mais nada. Tudo que tem além disso é interpretação sua, é aquilo que você acha que o conto quer te dizer. Mas o que ele vai dizer para você, ele vai dizer outra coisa para outra pessoa. Então a gente precisa deixar mesmo essa ideia, a querer abandonar mesmo esse desejo de querer controlar o conto que existe há mais de 400 anos. Então, não dá para a gente pensar que as pessoas criavam essas histórias pensando nessas coisas. Seus contextos eram outros, eles tinham outras preocupações. A ideia era que os contos pudessem educar, mas não educar as crianças, de modo algum, porque nem conceito de crianças tinha naquela época. Era de ensinar os humanos, as pessoas, os adultos a se relacionar. Os contos falam de relacionamentos. Os contos tratam de conflitos entre os relacionamentos. É disso que eles falam. Porque a partir dos acontecimentos dos contos, a gente aprende a se relacionar bem ou melhorar, né, a relação de casal com o marido ou com a esposa. A gente aprende sobre sexualidade, alguns nem tanto, porque foram sendo retirados essas questões da sexualidade, mas se a gente começa a lidar com os contos mais antigos, com as versões mais antigas, a gente encontra ali muitas questões sexuais na história. Por quê? Porque era a maneira que tinha de passar o conhecimento sobre a sexualidade. Então, os contos se tratam dos conflitos nas relações, as necessidades humanas, as necessidades dos homens e das mulheres. E a preocupação deles era muito mais voltada para a sobrevivência. Então, quanto mais eu aprendi a me relacionar bem, mais tempo eu sobrevivia. Talvez esses contos foram inventados pensando nisso. Aumentar o tempo de sobrevivência, vai saber. E talvez nem tinham também esse objetivo, apenas de transmitir conhecimento mesmo, assim como os contadores tradicionais falam que os contos têm como objetivo transmitir sabedoria, conhecimento, sabedoria de vida, para a gente se relacionar melhor com os que estão à nossa volta e com a vida. Então, eu bato muito nessa tecla porque nós fomos educados a interpretar as coisas. Desde pequena, na escola, quando a gente pegava aqueles textos, aquelas poesias, e as professoras de português pediam para a gente o que o poeta quer dizer. Os poetas querem morrer com isso. Eu conheço muitos e todos eles, aqueles que dão palestras, sempre falam disso. Eu não queria dizer nada. Eu só fiz uma poesia. A poesia vai dizer a cada um que lê aquilo que a poesia dizer para ele. Os poetas ficam passados e muito putos com essa história. Então, a gente aprendeu assim, né? A gente tinha que interpretar texto, enfim. Então, nós somos educados a interpretar as coisas que a gente lê ou que a gente ouve. Mas os contos não foram feitos para ser interpretados. Não foram. Eles foram feitos para serem ouvidos e narrados, sentidos, vividos, experienciados como sujeitos da experiência, como Jorge Larossa
vem esclarecer e nos fazer refletir o que é ser um sujeito da experiência. Então, se abrirmos mãos dessas coisas e aprendermos a olhar o conto como fatos ocorridos, como uma linha de acontecimento mesmo que algumas coisas ali sejam irreais, sejam fantasiosas, como uma caveira falar, a boneca falar, mas você olhar para o conto como algo que realmente aconteceu, e aí você narra a história como fatos ocorridos mesmo. E aí a gente pode olhar para os contos como apenas algo simbólico, mas que não precisa ser desvendado. Isso é importante. A gente sabe que os contos são simbólicos, mas que não precisam ser desvendados. Essa história da Vasalisa, ela serve para muitas, mas muitas coisas, muitas situações que nós nem podemos imaginar. Mas nós vamos olhar para ela e ver algumas que eu consigo alcançar aqui e talvez você consiga alcançar outras aí. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para esse conto e vermos quais situações ele pode servir para a gente poder narrar. E aí eu falo uma situação e você me responde por que você acha que esse conto serve para essa situação. Vamos lá? A gente vai olhar os acontecimentos do conto pelas situações que os personagens vivenciam na história. Então, eu vou falar e vocês vão me dizer aí o porquê. Primeira delas, a gente pode usar essa história quando, por exemplo, o escutador está com medo de sair e de realizar alguma coisa que ele precisa realizar. Ele está com medo de fazer algo que ele precisa fazer, porque ele não sabe do resultado. Por que esse conto serve para uma situação dessa? A Alba colocou uma citação da Frida Kahlo sobre a interpretação. E a citação da Frida Kahlo foi: pensaram que eu era surrealista, mas nunca fui. Nunca pintei sonhos, só pintei a minha própria realidade. Ô, Alba, nós estávamos falando exatamente disso, né? Eles pensaram que eu era surrealista. Exatamente isso, né? A interpretação que o outro faz sobre aquilo que está em nós e a gente expressa para o mundo. E no caso da Frida, ela expressou através da pintura. E aí vira essa bagunça que a gente tem que interpretar as artes, e essa interpretação ela precisa ser como um martelo. E na verdade não, cada um vai receber ali a arte ao seu modo. A Casey colocou, gera confiança. Então, mas onde que tá? Onde que tá que você viu que gera confiança? A Moema colocou, pela trajetória da Vasalisa. Você fala por ela sair, ela ia e fazia e buscava a boneca nas dúvidas. Isso mesmo, Moema. Pela trajetória da Vasalisa. Tinha que fazer? Ela ia e fazia. Ela ia e fazia. E por que é bom a gente contar essa história? A gente não precisa olhar qual é o medo, por que ele está com medo. Pouco importa. O cara está paralisado. Esse é o fato. O cara está paralisado, ele não consegue sair, não consegue fazer. E aí a gente pode contar a história da Vasalisa, por quê? Porque ele consegue encontrar ali na Vasalisa uma menina que sai e faz o que precisa fazer, tudo o que precisa fazer, sem reclamar, sem saber do que iria acontecer, porque ela não sabia do que ia acontecer. Tudo era uma grande incerteza, né? Ela não sabia nem se ela encontrava a baiada, não sabia nem se ela ia conseguir trazer o fogo para casa, ela não sabia nada. Mas ela foi mesmo assim. Mesmo com um pouco de medo, como ela sentiu na floresta, ela vai, ela continua. E ela é gentil sempre. Ela só vai. Isso, Caís, ela só vai. Levou o dito fogo, ela trouxe o fogo para casa. Exatamente. E aí, deixa, porque o escutador vai fazer, ele vai absorver o que ele conseguir absorver ali da história. Não adianta a gente olhar e falar, olha, tá vendo, a Vasalisa foi. Igual muitas vezes a gente faz isso com criança, quando a gente conta a história para criança. Olha, você tá vendo o que aconteceu com o Chapeuzinho Vermelho? Porque ela desobedeceu a mãe. Caramba, às vezes a criança perdeu a avó ou alguém muito querido, um tio dentro de casa, ela não se apegou ao fato da Chapeuzinho encontrar o lobo ali no meio do caminho. Ela está conectada com o amor da pessoa que está morrendo, porque a avó da Chapeuzinho tá doente, tá entendendo? A Caís está colocando, eu fui depois que eu ouvi esse conto. Yahoo!
É isso aí. É isso, né? Ele dá um certo gás, assim, quando a gente escuta, fala, ah, tá bom, então eu também posso fazer, sei lá, né? Vai depender muito do seu momento, vai depender do momento e do contexto que você está vivenciando, para você olhar e sugar, talvez, ali, um pouco da coragem da vasalisa, mas vai depender do momento, porque se no momento eu tiver com um ódio, mas com um ódio tremendo, do meu marido, que eu quero que o meu marido vaze de casa, esse conto também serve por quê? Por que esse conto também serve? Que eu já estou, supondo que eu já estou de saco cheio do jeito que ele me trata, eu não aguento mais, eu quero que ele me trate melhor e não sei o que, lá, e aí alguém vem e me conta, Vasalisa. Por que esse conto poderia me ajudar nesse lugar? Ele é um conto impulsionador porque o fogo queima tudo de ruim no fim. Então, Moema, isso é uma interpretação. O fogo não queima nada de ruim. O fogo queima as mulheres, as três, a madrasta e as duas filhas. A leitura de que elas são ruins é sua. Não tá no conto, não tá na história. Por isso que eu acabei de dar esse exemplo aqui. Se eu tô puta com o meu marido, eu quero que o meu marido suma. E alguém me conta essa história. Eu vou me conectar com quem nessa história? Eu vou me conectar com a Vasalisa? Então não podemos interpretar e colocar, definir que as três mulheres são ruins. Então o fogo não queima o que é ruim. O fogo na história queima a madrasta e as duas filhas. Ponto final. Porque a partir do momento que a gente narra a história com essa visão de que o fogo queima aquilo que é ruim, se eu estou conectada emocionalmente pelo momento em que eu estou vivendo com a madrasta, eu vou me sentir muito, mas muito mal. Eu vou receber essa história como um julgamento. Eu não vou receber essa história como um aprendizado. Porque dentro do narrador, eu sinto ali na relação um julgamento para com a madrasta e as filhas. E no momento em que eu ouço, eu estou completamente conectada com a madrasta e com a filha, porque eu estou num contexto no qual eu sinto raiva, eu não consigo conviver com, supondo, meu marido. A Moema colocou, tá, então o fogo queima o que precisa e isso traz movimento. Não! O fogo só queima a madrasta e a filha. Só isso. É isso que a gente precisa estar aqui, dentro de nós. Quando a gente vai narrar, é isso que precisa estar aqui. O fogo queima a madrasta e a filha. Nada mais. O fogo não queima nada de ruim, o fogo não queima nada que ele precisa queimar, o fogo não precisa... Não. A caveira, que traz o fogo lá dentro, que sai ali pelos olhos, pelos ouvidos, pelo nariz, queima por dentro a madrasta e as duas filhas. É isso que precisa estar dentro de você quando você for narrar essa história. Não pode ter mais nada além disso. Mas se quando eu ouvir essa história uma interpretação errada, não, porque aí, Caíse, faz parte da conexão que você fez com o momento que você está vivenciando. Eu estou falando aqui do papel como narradora, não como escutadora, porque como escutadora, qualquer conexão que você faça com as histórias que você ouvir, ela está completamente correta, porque é o seu momento, é o seu contexto de vida. É assim que você recebeu o conto naquele momento, naquele contexto de vida. Qualquer conexão que você fizer ali está correto e está tudo certo. Tanto que, se depois de 2 meses, ou não precisa nem ser 2 meses, uma semana depois, ou 2 dias depois, se você for ouvir a história de novo, pode acontecer, tá? De você ouvir e falar assim, não, eu achei que essa história tinha algo a ver com tal coisa, mas não tem mais não. Porque você está em outro momento, você está em outro contexto, é outra Caíse ouvindo a história. Então, todas as interpretações que fazemos como escutadora está correta. Quando vamos narrar as histórias, precisamos lidar com o conto como ele é, e não com aquilo que a gente imagina que ele seja. Por que que eu posso usar, por exemplo, quando o escutador está sem força emocional? Ele está quase que em depressão, não tem mais vontade,
Por que que a gente pode narrar essa história para uma pessoa que está assim? Para sem força é conto de superação. Sim, mas por quê? Onde que está no conto que eu ajudo o meu escutador a ganhar força emocional? Onde que está ali na história? Por que que você acha que ele é um conto de superação? Onde que está na história? Sem a interpretação. Onde que está na história? Quando a mãe dá a boneca, também, mas tem mais coisas aí. É uma série de acontecimentos na história que nos leva a encontrar a força através da projeção que nós fazemos com os acontecimentos que Vasalisa vivencia na história. A Vasalisa encontra força na boneca e na caveira, porque quando ela está voltando para casa, ela sente medo. Ela olha para a caveira e ela quer jogar aquele negócio fora, que ela está na floresta escura. Os gravetos já não tem mais passarinhos, os passarinhos está tudo dormindo, um silêncio total. E ela escuta os gravetos ali embaixo dos pés. Caralho, aquilo vai dando. Oh, desculpa a palavrão. Aquilo vai dando um medo. E aí ela quer jogar aquilo fora. Só que aí, o que a caveira fala para ela? A caveira pede para ela se acalmar e levar a caveira para casa. E é o que ela faz, mesmo com medo. Aí eu gosto muito de pensar assim, mesmo quando a gente olha para essa história e como narrador, a gente, e isso é muito forte, gente, é isso que eu fico batendo nessa tecla com vocês. Quando eu narro a história, a nossa visão e interpretação sobre o simbólico ou aquilo que a gente acha que a história está dizendo, não pode estar na nossa narrativa. Então a gente precisa trabalhar com o conto em si, como fatos ocorridos. E é isso que faz a movimentação naquele que escuta. Então precisamos de fato acreditar na existência da Vasalisa, acreditar na existência da boneca como boneca, não como um símbolo de conexão com a intuição. O símbolo de conexão com a intuição, se o escutador fizer, aí é problema dele, tá tudo bem. Mas enquanto a gente narra, é uma boneca que Vasalisa compreende o que ela fala. Quando ela chega na casa da Baba Yaga, é um casebre que fica em cima de pernas de galinha. E o casebre anda para lá e para cá. A gente precisa acreditar que Baba Yaga, sim, é essa mulher feia, bruxa, feiticeira, perigosa, que voa dentro de um caldeirão e que traz atrás do caldeirão uma vassoura feita de cabelos de gente morta. Isso não é simbólico, apesar de ser. Mas na hora de narrar, eu não posso tratar disso como simbólico. Eu preciso tratar disso como imagens reais. Reais, imagens. É a Vasalisa, é a Baba Yaga, é a boneca, é a caveira. São as mãos que aparecem no ar. Porque aí eu deixo o simbólico livre. Eu deixo o escutador e o simbólico livre para que o simbólico faça o trabalho que ele precisa fazer naquele que escuta, que a gente não tem controle. A gente não faz ideia. Se a gente conversar com a Caíse agora, a Caíse vai ter um ponto de vista sobre a história, de como a história mexeu com ela e o que a história quis dizer para ela. E se conversarmos com a Alba, e se conversarmos com a Moema, cada um vai ter visto esse conto de um jeito diferente. Qual deles está errado? Nenhum. Estão todos certos. E isso é possível por quê? Porque ao narrar essa história, eu narrei o simbólico livre. Eu deixo o simbólico livre porque eu não narro os acontecimentos do conto como simbólico. Eu narro os acontecimentos do conto como algo que aconteceu mesmo. E vivencio aquela experiência. Eu me entrego mesmo para a história, eu vivencio. Eu não sinto, não tem essa de sentir. A gente não sente, a gente não é essa entrega. A gente é só passagem, porque a gente se empresta. A gente presta a nossa voz, nossas expressões, nosso corpo, a gente se empresta. E a gente também não interpreta. Interpreta no sentido de interpretar como o artista. Por isso eles curam. Somente assim eles curam. Porque se a gente fica na interpretação do simbólico, a gente fica no mental e o processo não é mental. O processo é inconsciente. O processo é emocional. E ele se conecta a memórias do nosso contexto. Porém, olha que interessante. As experiências que vivenciamos na nossa infância, desde a barriga da mãe até os 7 anos, é o que nos forma hoje. É claro que
algumas coisas foram sofrendo modificações, porque nós vamos ressignificando essas histórias. Mas quando a gente olha para uma dor do passado, uma dor que a gente vivenciou lá, ela está presente ou não. Então, ela não é passado, ela é presente. Ela não é passado. Ela pode ter acontecido lá, mas você traz ela para o hoje. Então, ela é presente. E ela vai estar sendo sentida naquele momento, dependendo do contexto que você se encontra. Porque dependendo do contexto, ela também fica ali quietinha. Então, o que que o conto faz? As imagens do conto que vão sendo construídas dentro da gente, essas imagens, esse simbólico, vai se conectando a essas memórias emotivas que são presentes, atuais, conecta elas e vai se expressando, vai tendo abertura, vai tendo espaços para a gente poder senti-los, para a gente poder vivenciar, para a gente poder deixar vir à tona. E é por isso que os contos nos mostram as nossas coisas com muito carinho, com muito cuidado, que a gente não precisa olhar lá atrás para ver qual é a memória. Então, a Moema colocou perfeito, emocional, energético e individual. Exatamente. Olha, tem muitas coisas nesse conto, mas muitas mesmo, que a gente pode observar os acontecimentos que Vasalisa vivencia e a gente pode observar as relações dos personagens, as relações da mãe, da filha, do pai, da madrasta, das filhas da madrasta, da Vasalisa. Como é que eles se relacionam? Como é que cada um se posiciona na história? Não a interpretação. Está lá no conto. A madrasta não aguenta conviver com a Vasalisa, a madrasta é a mãe. A Vasalisa faz sem reclamar. O pai surge e some nessa história. A Baba Yaga, a relação da Vasalisa com a Baba Yaga. Percebe que a Vasalisa chama a Baba Yaga de vovó. Vovó, a menina chama a Baba Yaga. Então, essas coisas, e você vai olhando para a relação e vendo, através das palavras do conto, das imagens do conto, quais são as relações também das pessoas que vêm te procurar, pedir ajuda, por exemplo. Esse conto serve para muitas situações e em diversos contextos. E o mais interessante da gente aprender, de fato, a narrar histórias, a trabalhar com as histórias, é que a partir do momento que a gente acrescenta no nosso repertório uma história, a gente está acrescentando várias, porque uma história pode se transformar em várias, pode se transformar em no mínimo 5. Então, uma história, se a gente souber conduzir o conto, se a gente souber trabalhar, se a gente souber narrar, a gente ainda pode utilizar daquele conto para situações que a gente não faz nem ideia, mas a gente vai saber na hora. Na hora a gente vai saber. Beijo grande, até sábado, às 2 horas da tarde.